Bom dia, querida igreja. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 21. Vamos hoje para 1 Reis, capítulo 21, e vamos ler dos versos 17, irmãos, ao 26. Capítulo 21, do 17 ao 26. Mantenham abertas suas Bíblias, marcadas nessa passagem. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos dirija na pregação e que o Espírito de Deus fale conosco. Curve a cabeça. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nosso Senhor e Salvador maravilhoso, nós chegamos à tua presença, Senhor Deus, nos méritos de Jesus, para te suplicar, Pai Santo, que fale ao nosso coração, à nossa mente, nossa alma, através da tua palavra, e que o Espírito de Deus nos conforte, nos console, nos dê esperança e nos fortaleça, nosso Deus, com a tua palavra. Pai bendito, que nessa manhã, Senhor Deus, todas as coisas que vamos ouvir sejam, primeiramente, para a glória e louvor do teu nome, e também para a edificação do teu povo, nosso Deus, para a alegria, crescimento e fortalecimento do povo de Deus. Nós te suplicamos isso em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amada igreja, na manhã de hoje eu quero falar com vocês sobre o tema justiça. Talvez ao falar a palavra justiça você já pense em algumas vezes em que a justiça não foi aplicada na sua vida, pelo menos esse ano. O ano está terminando, não é? Nós já estamos aqui há poucos dias de começar um ano novo, e talvez você tenha pensado em 2024 e nas vezes em que foi injustiçado. Talvez agora mesmo você esteja passando por alguma injustiça, você não consegue provar, você não consegue demonstrar que estão sendo injustos com você, você não consegue provar isso, ninguém sabe. Na verdade, é justamente o contrário, né? Às vezes, todo mundo olha para você e acha que você está sendo corretamente punido, a justiça está sendo aplicada à sua vida, quando, na verdade, o que estão fazendo com você é um ato de injustiça. E só você sabe disso. Você não consegue provar que está sendo injustiçado. Talvez você tenha passado por casos assim esse ano, por algumas situações em que você esperava a justiça, mas a injustiça foi aplicada e você foi injustiçado. Ou talvez você conheça pessoas que estão passando por momentos delicados na vida porque estão sendo injustiçados. Talvez você seja a única pessoa que saiba que tal pessoa, um amigo, um parente seu chegado, próximo, está passando por momentos difíceis porque está sendo injustiçado. A injustiça, ela é uma marca comum no nosso mundo. E nós estamos tão acostumados com a injustiça, irmãos, tão acostumados que às vezes começamos a achar que ela é a coisa comum e normal na vida humana e que devemos nos acostumar mesmo com ela e aceitá-la e nem mesmo nos levantar contra ela. Quando nós olhamos para o cenário político, por exemplo, nós estamos acostumados a ver cenas de corrupção, cenas de injustiça, a justiça não sendo aplicada, os nossos próprios juízes não são homens de justiça, a lei não se aplica, etc. Então, isso muitas vezes acaba levando à concepção de que a injustiça prevalece, ela reina,
apesar de que a Bíblia diga que Deus é o Deus da justiça, e que justiça seja parte do seu atributo maravilhoso. Deus é justiça, Ele é amor, misericórdia. Parece que a justiça não se vê. E você está mais acostumado com a injustiça do que com a justiça. Mas essa manhã nós vamos tratar sobre a justiça de Deus, irmãos. Então, vamos ler 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 17, diz o texto: E a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para te encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse. E tu lhe falarás, dizendo: Assim diz o Senhor, mataste e também tomaste posse? E tu falarás a ele, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu próprio sangue. E Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu te vendeste para executar o mal à vista do Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, e retirarei a tua prosperidade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, pela provocação com o qual tu tens me provocado a ira, e feito Israel pecar. E de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: Os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão, e aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve, porém, ninguém semelhante a Acabe que se vendeu para executar impiedade à vista do Senhor, a quem Jezabel, a sua esposa, o incitava. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos, segundo todas as coisas que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Até aqui, até o verso 26. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, uma vez mais, Senhor Deus, na Tua presença nessa manhã, nós te pedimos, Senhor Deus, que o nosso coração esteja pronto, disposto, Senhor Deus, a ouvir a voz do Senhor e a se submeter a ela como palavra de Deus, palavra absoluta do Senhor, o Rei do Universo. Pai querido, que o Teu nome seja glorificado, exaltado em nossas vidas, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem em que Deus envia o profeta Elias até Acabe, mais uma vez, para não apenas exortá-lo, mas para declarar sobre Acabe um juízo, um julgamento que virá sobre ele. Essa passagem deve nos fazer olhar um pouco antes, na passagem anterior, na história da vinha de Nabote. Nabote era um homem que tinha uma terra colada aos palácios do rei, ali no território de Jezreel, que era parte do território de Israel. E o texto diz que o rei Acabe gostou daquela vinha e quis comprar aquela vinha, ou trocar aquela vinha num outro terreno. Porém, Nabote não quis se desfazer da vinha, que era uma herança da sua família, da parte de Deus, claro. E ele recusou a oferta do rei, que certamente era uma oferta boa. Ele, o texto disse para Nabote que daria uma vinha muito melhor pela vinha de Nabote. Ele queria aquela vinha apenas porque estava colada ao seu palácio, e ele, como rei, gostou da vinha. Então, pensou que seria muito fácil adquirir aquela vinha. Porém, Nabote não quis a vinha. E a história prossegue com o entristecimento do rei e a raiva do rei por causa
das palavras de Nabote, até que Jezabel, sua mulher, chega no palácio e vê o rei triste. O rei não estava comendo nada, estava ali deitado, com a cara virada, cheio de melancolia. E Jezabel diz: o que houve com você? Não come, está deitado por aí. E o rei conta a história. Eu fui comprar a vinha e Nabote não me vendeu a vinha e por isso estou assim. Então, a rainha, ela elabora um plano maléfico para matar Nabote e tomar a vinha dele e dar a Acabe. Que coisa interessante, irmãos, porque tudo que Jezabel faz, ela faz em nome do rei, com o conhecimento do rei, como se fosse o próprio rei. Ela usa o anel do rei, ela prepara uma carta, envia para os nobres e sela a carta com o anel do rei, como se fosse uma carta do próprio rei. E o rei, obviamente, sabendo de tudo que estava acontecendo. Ele não tinha coragem de agir, mas a sua mulher, Jezabel, tinha coragem de agir. Então ela prepara uma situação em uma assembleia com o povo de Jezreel para que Nabote seja acusado falsamente de blasfemar contra Deus e de se levantar e conspirar contra o rei Acabe. Tudo isso era mentira. Todos os nobres sabiam que era mentira. O plano foi apresentado para eles como vindo da parte do rei, apenas para que eles entendessem qual seria a estratégia de colocar Nabote numa situação desfavorável, para que ele fosse condenado, fosse morto, ele e sua casa, e as suas terras passassem então para o rei. E é exatamente isso que acontece. Um inocente é morto, um inocente que, diante dessa situação, não sabia absolutamente de nada que estava sendo preparado contra ele, que não cometeu pecado em relação a esse acontecimento. Ele simplesmente foi alvo da maldade, alvo da injustiça e da perversidade de Jezabel e de Acabe, que consentiu com tudo isso. E foi morto. Quando nós terminamos essa passagem, irmãos, nós ficamos com uma coisa estranha. Vocês não ficaram com uma coisa estranha, não? Depois dessa história toda? Onde está Deus que permitiu que Nabote passasse por tudo isso e morresse? Ele e sua casa. Seus filhos foram mortos para que a herança não ficasse para os filhos. Está lá em 2 Reis, capítulo 9. Então, onde está Deus? Por que isso aconteceu? O que houve com o Senhor da justiça que não age? E nós esperamos o agir de Deus, mas o agir de Deus não aparece até então. Então, a história seguinte começa com o rei Acabe indo até a vinha de Nabote para examiná-la, possuí-la, provavelmente com homens do seu lado para marcarem ali o terreno, fazer algum tipo de medição, de observação. O texto diz: a palavra do Senhor veio a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrares com Acabe, o rei de Israel, o qual está em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse. E aqui, amada igreja, nessa passagem começa a justiça de Deus a se manifestar. Não tardiamente, como nós podemos até pensar, mas no tempo certo de Deus. Exatamente no tempo de Deus. A justiça de Deus nunca falha, igreja, nunca. E a justiça de Deus é completamente implacável em todos as suas apresentações. Mesmo tendo executado esse plano para matar Nabote e tendo todos os rastros desse plano sido encobertos para que ninguém percebesse nada, a perversidade de Jezabel e de Acabe não aparecesse, para que ninguém visse nada. Sabe, tudo ficou encoberto. Jezabel fez de uma maneira que os anciãos e os nobres sabiam de tudo, mas o povo em geral não ficou sabendo. Então parecia um plano que ninguém nunca, jamais ia saber
que foi bolado de maneira maléfica para tirar a vida de Nabote e tomar o seu campo. Porém, meus irmãos, os olhos de Deus veem a injustiça onde quer que ela esteja. Os olhos de Deus veem a maldade sendo executada contra o inocente. E sabe, irmãos, o consolo que nós temos é que Deus sempre vê o mal sendo realizado. Os olhos de Deus nunca estão encobertos. Deus nunca está com os olhos vendados para que não possa ver o mal. Nabote estava morto agora, mas para Deus ele ainda estava vivo. Porque Deus está aqui lutando a sua causa. Deus está tomando a justiça para ser feita, irmãos. Ora, a Bíblia diz que o sangue de Abel, irmão de Caim, estando só Caim e Abel naquele campo, e Caim mata seu irmão, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça diante de Deus. Assim como o sangue de Abel clama na terra contra Caim, o sangue de Nabote, nessa passagem, irmãos, ele também clamava por Deus, mesmo já estando morto. A justiça é vindicada, chamada a se apresentar. E a justiça de Deus é a única justiça. Nós podemos usar essa imagem, irmãos, de um crime como esse de Caim e Abel, ou até mesmo crime do nosso tempo, alguns crimes que ninguém vê, que são cometidos ali de maneira completamente escondida dos olhos humanos, mas Deus vê todas as coisas. Deus vê a injustiça sendo cometida. Tudo é visível para Deus, irmãos. Um homem que comete fraude financeira nos seus negócios, por exemplo, ele pode estar diante do seu computador e ninguém saber o que está se passando, e ele ali conseguir enganar a Receita Federal, conseguir enganar bancos, etc., e achar que ninguém viu nada, mas os olhos de Deus estão por toda parte. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela disse para mim o seguinte: olha, estava ela, as filhas dela, outras pessoas ali do lado, eu. E essa pessoa disse: olha, interessante, essa semana caiu R$3.000 na minha conta. E eu acordei, abri o meu aplicativo, vi aquele dinheiro e disse: esse dinheiro não é meu. Tem uma coisa errada aqui, esse dinheiro não é meu. Eu não tenho esses R$3.000 na conta. Ninguém está me devendo R$3.000. E essa pessoa disse que pensou, e nada. Não tinha dinheiro para receber, não tinha 13º, tudo já estava certinho e tinha R$3.000 na conta. Aí uma das filhas disse: mãe, tire logo o dinheiro dessa conta e jogue noutra. Veja, irmãos, esse é o coração da injustiça, de quem comete a injustiça. Quer se dar bem, para que ninguém veja, quer enganar. Como se os olhos de Deus não estivessem em toda parte, vendo as coisas acontecerem, irmãos. Deus vê todas as coisas e executa o seu juízo no tempo certo. Nós podemos até pensar que não, nós podemos até pensar que vamos escapar de uma fraude, de alguma coisa errada que cometemos. Pode até passar um tempo e você pensar: puxa, não deu em nada. Mas os olhos de Deus estão postos sobre a nossa injustiça, sobre a maldade dos homens, sobre todas as coisas, irmãos. Deus não é indiferente à injustiça, mesmo quando tudo parece estar oculto e parece que ninguém sabe o que está acontecendo. Veja, Deus sabe e Deus não é indiferente à injustiça. Ele não olha para a injustiça e diz: deixa passar dessa vez. Só essa vez. Deus não é assim, irmãos. Deus vê a injustiça e opera contra a injustiça. Isso nos lembra que ninguém pode escapar do julgamento divino. Isso deve nos lembrar que nós devemos confiar sempre, irmãos, em Deus quando somos injustiçados. Devemos
rejeitar qualquer tentativa de praticar o mal às escondidas. Talvez sejam as duas principais lições dessa primeira parte. A primeira delas, confie sempre em Deus quando a injustiça pairar na sua vida, quando você estiver sendo injustiçado. Confie no Senhor. Os olhos deles estão vendo. Ele é o Deus de toda justiça. Ele ama você. E ele não é de maneira nenhuma, irmãos, vendado os olhos ao mal. Em segundo lugar, irmãos, nunca na vida pratique mal às escondidas, achando que se dará bem ou que ninguém está vendo. Lembre sempre, os olhos de Deus estão em toda parte. E o Senhor vê a maldade que você pratica. O Senhor vê a injustiça que você pratica. Em qualquer lugar que você estiver, sozinho ou acompanhado com estranhos, em qualquer lugar, os olhos de Deus estão postos sobre você. E se você for injusto, Deus verá a sua injustiça. Se você for mau e perverso, Deus verá a sua perversidade. E mais uma vez, irmãos, ele não é indiferente à injustiça. Ele age no tempo certo, no tempo determinado. Aqui nós temos algumas coisas importantes, irmãos, a ver. Primeiro, eu quero mostrar para vocês a justiça de Deus sobre Acabe, o rei de Israel. Ainda que a maldade em Israel estivesse generalizada, como nós vimos, Acabe, o rei, Jezabel, a rainha, os anciãos, os nobres, tudo ali estava contaminado com o mal, a maldade era generalizada. É o rei Acabe quem deve primeiro responder diante de Deus. Por quê? Parece que Acabe é o que tem menos culpa nessa história, não é? Parece que Acabe é realmente manipulado. Jezabel faz o que quer com ele. Mas ele é o rei, ele é o cabeça, ele é o líder. Vocês lembram da história do Jardim do Éden? Está lá Adão e Eva. Satanás vai até Eva. E Satanás então começa a falar com Eva. Adão está do seu lado. E Satanás induz Eva ao pecado, e Eva dá ouvidos à voz do diabo, e come do fruto, e dá ao seu marido, ele come também. Então, Eva é a figura principal do pecado. Porém, quem Deus procura? Adão. Ele vai acertar primeiro as contas com Adão. Deus vai primeiro a Acabe, irmãos. A justiça deve começar com o rei, o cabeça. Ele está na liderança do reino. Há muitos pecados anteriores que Acabe comete. Veja, no verso 26, o texto diz que Acabe seguiu ídolos como os amorreus antes dele, que ocupavam a terra. Veja o texto. E ele agiu muito abominavelmente ao seguir ídolos. Então Acabe era um rei idólatra. Ele não adorava o Deus de Israel, mas ídolos. Ele tinha algum respeito pelo rei de Israel, mas ele também tinha ídolos no lar. E ele adorava ídolos. Ele adorava nos montes. Ele não proibiu a adoração nos altos. Havia muitos pecados de Acabe. A Escritura também diz que o rei Acabe fez Israel pecar, como os reis que precederam Acabe. Jeroboão como exemplo e o rei Baasa como exemplo. Esses dois reis foram reis muito perversos, que acabaram se tornando uma espécie de provérbio de rei mau em Israel. Por isso o texto vai dizer várias vezes, fez todas as coisas mal como Jeroboão, e às vezes pior do que Jeroboão. Sempre o nome de Jeroboão é lembrado como um rei mau, ou o nome de Baasa é lembrado como um rei mau. Fez o que era mal como Baasa nos seus dias. Acabe fez pior do que eles. Acabe fez coisas piores, mais pecados, mais injustiça do que esses reis
cuja maldade era proverbial. Mas há alguns pecados específicos nessa história que devem chamar a nossa atenção. Primeiro, irmãos, no verso 20, veja bem, olhe para o verso 20 na sua Bíblia. O texto diz: E Acabe disse a Elias: Encontraste-me, ó meu inimigo? E ele respondeu: Eu te encontrei, porque tu te vendeste. Olha a expressão que Elias usa. Ele está dizendo que o rei se vendeu, irmãos, porque tu te vendeste, Acabe. Então, um dos pecados nessa história da vinha de Nabote, específicos que condenam o rei Acabe, é que ele se vendeu, irmãos, para tomar a vinha de Nabote. Ele trocou a justiça pela injustiça para ficar com a vinha de Nabote. Tem gente que faz isso, não é? Ele, para assumir uma certa posição, às vezes um cargo na empresa, qualquer coisa desse tipo, ele entrega alguém, ele coloca alguém na bandeja, ele faz alguma coisa, ele negocia princípios, muitas vezes princípios cristãos valorosos, mas ele negocia esses princípios para poder alcançar aquilo que ele quer, a posição que ele almeja. É exatamente o que Elias está dizendo que Acabe fez. Ele se vendeu pela vinha de Nabote. Ele matou Nabote para ficar com a sua vinha. Ele matou e tomou a herança que pertencia a Nabote. Todos esses pecados são pecados do rei, específicos aqui nessa história, irmãos. E é claro que o Deus de toda justiça não poderia ficar com os olhos vendados diante disso. E Deus traz juízo sobre ele. Veja a sentença do Senhor contra Nabote por causa dos seus pecados. Ele diz: será morto e os cães lamberão o teu sangue no mesmo lugar em que mandaste matar Nabote. Deus, nas Escrituras, ele também faz muito coisas desse tipo, sabe? Coisas que provam de maneira muito clara que ele está fazendo justiça. Ou seja, no lugar em que Nabote foi apedrejado, Deus diz: tu morrerás no mesmo lugar, e os cães lamberão teu sangue. Ou seja, assim como mandaste matar Nabote, tu morrerás. E da mesma forma que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu. Morrerá da mesma forma, com a mesma humilhação. A diferença é que Nabote era um súdito sequer, mas tu és rei, e passará pela mesma humilhação. O juízo também diz o seguinte, o juízo de Deus: a tua posteridade será exterminada da terra. Lembram o que Acabe fez? Ele matou Nabote e a sua família. E agora Deus está dizendo: toda a tua posteridade será extinguida, eliminada, varrida da terra por causa da tua maldade. O verso 21, olhem para a Escritura. Eis que trarei mal sobre ti, e retirarei a tua posteridade, e cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, isto é, todos os homens, e aquele que está escravo, e aquele que é livre em Israel, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Essas duas casas reais, Deus também havia exterminado. Ele exterminou totalmente a casa de Jeroboão, matou todos os homens. E agora havia exterminado também a casa de Baasa, eliminado sua descendência. Nunca mais nasceria um homem, um descendente daquela família. E agora o Senhor está dizendo que fará o mesmo com Acabe. Eliminará completamente a memória, o nome, os descendentes. No versículo 24, aquele que morrer dos de Acabe na cidade,
os cães comerão. Aquele que morrer no campo, as aves do céu comerão. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um juízo de Deus extremamente humilhante sobre uma família real. Porque eles nem terão sepultura. Eles morrerão de tal forma que a memória deles será esquecida. Não haverá lugar de sepultamento, não haverá corpos. Os cães comerão, as aves do céu, as aves de rapina comerão. Não sobrará nada, ninguém terá memória deles. Deus vai trazer justiça contra Acabe, irmãos, por causa da sua injustiça, por causa de Nabote, por causa da vinha e por causa de todos os pecados que Acabe tem cometido. Irmãos, isso traz algumas lições muito importantes para o nosso tempo. Quando líderes espirituais, pastores, especialmente, ou mesmo líderes políticos que comandam uma nação inteira, quando esses homens abandonam o caminho de Deus, eles não apenas pecam pessoalmente. Acabe cometeu seus próprios pecados aqui. Mas veja, com os seus pecados, ele levava a nação toda ao pecado, a seguir os seus passos, a fazer o que ele mandava pecaminosamente. Ele colocava o povo numa situação de pecado. Assim, hoje, a mesma coisa acontece, irmãos. Políticos, por exemplo, levam a população a pecar contra Deus. A nossa responsabilidade individual diante de Deus é maior quando nós temos a influência de outras pessoas sobre nós. Um pai ou um esposo, por exemplo, pode levar a sua família à ruína completa. Os maus exemplos, hábitos nocivos, egoísmo, abandono da religião cristã, imoralidade, todas essas coisas são destrutivas e podem contaminar um lar pelo exemplo de um só homem, ou de uma mulher também. Pense, por exemplo, irmãos, em um pastor que prega heresias, ou em um pastor que negligencia a sua conduta pessoal. Ele prejudica não apenas a própria vida, mas ele prejudica toda a igreja, todo o rebanho de Deus. Quantas vezes uma igreja foi apresentada de maneira ruim, difamada, por causa de um pastor mau, de um homem sem escrúpulos. Portanto, irmãos, homens como Acabe levam uma população inteira ao pecado. Olhando especialmente para esse pecado de Acabe contra o Nabote, nós somos advertidos, irmãos, a não vender a nossa alma. Lembre das palavras de Elias: tu te vendeste. E nós somos advertidos a não nos vender como Acabe, irmãos. O nosso caráter, a nossa alma, para ganhar alguma coisa em troca. A vinha de Nabote, ela certamente serve nessa passagem para a nossa vida como um símbolo de tentação que nós podemos cair. Irmãos, lembre do caso bíblico, mais uma vez, interessante, de Jacó e seu irmão Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas ou de feijão. Ele vendeu um direito maravilhoso que tinha por um prato de comida. Todas estas coisas, irmãos, servem para nos alertar contra isso. Deus também aplica sua justiça sobre Jezabel. Parece que a rainha ia passar impune, não é? Mas não, os olhos de Deus estão sobre ela. Deus vê os atos maus de Jezabel. Jezabel cometeu vários pecados, irmãos. A história de Israel revela que ela foi uma mulher perversa demais, idólatra, ainda mais do que Acabe. Ela afrontava diretamente a Deus. Ela afrontava os mensageiros do Senhor.
Ela perseguia os profetas de Deus, mandava matar profetas, como ela fez. E há muitos pecados na história de Jezabel. No capítulo 21, nos versículos 7 ao 10, é Jezabel quem incita Acabe a pecar contra Nabote. Acabe estava só com raiva da situação, inconsolado. E ela chega e não, nós vamos agir, eu vou fazer o serviço em teu lugar. E ela então incita Acabe a concordar com tudo que ela vai fazer. Ela conspira com todos os homens de Jezreel contra um único homem e um homem inocente, Nabote. Ela cometeu mais pecados quando perseguiu todos os profetas de Deus lá nos dias de Elias. São numerosos os pecados de Jezabel. E se nós fôssemos listar aqui, irmãos, só os pecados que essa mulher cometeu diante de Deus, pecados que a Escritura aponta, seria grande a lista de pecados, irmãos. Mas Deus traz juízo sobre ela. No verso 23, o texto diz, veja, e de Jezabel também falou o Senhor, dizendo, os cães devorarão Jezabel junto à muralha de Jezreel. Parece que, olhando rapidamente, o juízo é o mesmo, não é? Mas não, irmãos. O juízo dela é maior. A humilhação de Jezabel será ainda mais terrível. Porque, em relação a Acabe, Deus diz, os cães lamberão teu sangue. Mas em relação a Jezabel, o texto diz, os cães comerão a sua carne. Quando Jeú mata Jezabel, lá em 2 Reis, cumprindo essa profecia de Deus, ele joga, os eunucos que ele ordena, jogam Jezabel de cima do palácio, lá pela janela do palácio, e ela cai, e o seu sangue se espalha pelo chão, e os cães vêm e começam a comer Jezabel. E Jeú sai para comer, para jantar, fazer uma refeição. Depois ele diz, olha, chama alguns homens e diz, peguem aquela mulher, sepultem aquela mulher, porque afinal ela é filha de um rei. Vamos dar um pouco de dignidade e honra para ela. E os homens vão lá pegar o corpo de Jezabel. Quando eles chegam, o texto bíblico diz, os cães haviam comido tudo, e havia só a caveira, e as mãos e os pés. Foi o que sobrou do corpo dela. Não havia mais o que fazer, o que sepultar. Não tinha corpo, não tinha carne. Então o juízo de Deus sobre Jezabel não é o mesmo que Acabe. É ainda pior, mais severo do que Acabe, porque até na justiça, irmãos, Deus age de maneira justa em aplicar a sentença. A uns mais, porque são mais pecadores, cometeram mais atos de pecado, a outros menos, conforme o seu pecado. Foi assim que ele fez justiça em relação a Acabe e a Jezabel. Jezabel tentou desafiar a autoridade de Deus. E muitas pessoas hoje, irmãos, vivem como se fosse, como Jezabel, autossuficientes, ignorando a justiça de Deus, como se Deus nunca fosse agir. Mas a morte de Jezabel nos lembra que ninguém deve zombar de Deus achando que não haverá consequências. Ninguém. Deus mesmo vindica a sua honra, seu nome, sua glória, como nós vimos alguns textos atrás naquelas guerras em que os homens disseram, ele só é Deus das montanhas, vamos guerrear no campo e vamos vencer. E Deus vai lá e destrói todos eles. Ele vindica o seu nome. Se você achar que pode zombar de Deus e está tudo bem, nada vai acontecer, lembre, Deus vindica o seu nome e a sua honra e há consequências terríveis em se levantar contra o Senhor. Imagine um homem, irmãos, que constrói um castelo na areia. A primeira onda do mar vem e destrói tudo, irmãos. Assim são aqueles que se levantam contra Deus. Eles podem achar que tem um castelo,
que são indestrutíveis, que não precisam de Deus, que têm dinheiro, têm recursos, têm saúde, têm um bom emprego, têm um bom relacionamento, está tudo bem, nada vai acontecer. E aí vem Deus e destrói tudo de uma vez só. Ninguém zomba de Deus sem consequências, irmãos. O fato de Jezabel ter sido devorada pelos cães é certamente uma imagem sombria que a Escritura passa para todos nós, irmãos, mas também uma imagem poderosa da justiça de Deus sendo executada. Essa imagem deve nos mostrar a humilhação do pecado no final. A justiça de Deus não apenas vindica a honra de Deus, mas ela humilha, ela destrói, ela traz um horror sobre o pecado, irmãos, para mostrar como Deus se indigna contra ele. Naqueles dias, irmãos, esse tipo de morte de Jezabel era uma vergonha total. Como eu disse a vocês antes, não havia sepultamento, era desastroso. Ela indicava que Deus não apenas estava executando a sua justiça, mas também estava expondo a maldade da mulher, quando Deus a executa daquela forma. Então ninguém se ache invencível diante de Deus, ninguém pense que pode viver sem Deus, ninguém pense que sua injustiça não será demonstrada. Isso serve apenas como um aviso de que Deus sempre resiste aos soberbos, como diz a Bíblia, mas Ele dá graça aos humildes. Os soberbos sempre cairão, sempre serão abatidos, como diz a Escritura Sagrada, mas os humildes serão exaltados. Os últimos serão os primeiros. Lázaro está no seio de Abraão sendo consolado. O rico que comia as migalhas, aliás, vivia esplendorosamente, está no inferno. Os humildes estão lá com o Senhor. Os orgulhosos abatidos, todos de uma vez só. Irmãos, esse ato de Deus deve nos mostrar que Deus tem uma espécie de relógio da justiça. Ele faz a justiça no tempo certo, no seu tempo, não no nosso tempo. Porque Deus tem um propósito com todas as coisas. E às vezes você pode achar que não há justiça para você, ou não há justiça para aquela pessoa. Mas a justiça vai ser vindicada no tempo certo e oportuno de Deus, irmãos. Em 1 Reis, nessa passagem do 17 ao 26, a justiça de Deus aponta diretamente para a obra maravilhosa que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou. Primeiro porque esse texto nos mostra a justiça de Deus sendo aplicada. Deus como um juiz. E Cristo, a Bíblia nos diz, é o grande juiz que há de julgar vivos e mortos no último dia. Como eu disse no sermão passado, Cristo também é como Nabote, aquele que foi injustiçado e sofreu a injustiça máxima, porque não tinha pecado nenhum. Mas ele venceu. Ele foi vindicado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, eu quero terminar essa pregação lembrando que assim como Deus não ignorou o pecado de Acabe, nem o pecado de Jezabel, Jesus, como o Rei dos Reis e o justo juiz, ele também trará juízo final sobre toda a maldade dos homens. Sabe, irmãos, há de chegar o dia em que toda a maldade será castigada. Nenhum só ato de injustiça ficará impune. Tudo terá a sua paga. Tudo. Não pense que alguma coisa ficará descoberta, que passará batido. Não. Há de chegar o dia, no último dia, quando Cristo voltar, e Ele conhece todas as ações ocultas e revelará cada injustiça
no devido tempo, no tempo certo. João 5:27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Cristo é quem vai julgar, porque é o Filho do homem. Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Cristo é aquele que traz justiça e cujos olhos não estão vedados tanto para o mal quanto para o bem que é realizado. Assim, meus irmãos, tome essa história para vocês como sendo um lembrete de que Deus sempre faz justiça. Custe ou não, mesmo que pareça demorada, Deus sempre fará justiça sobre a terra. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé mais uma vez, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celeste, Deus de toda justiça, bondade e amor. Na Tua santa presença, Senhor Deus, nós queremos agradecer por esse dia que Tu nos dá, por estas coisas que Tu nos fez lembrar agora, Senhor, de que Tua mão poderosa é a mão que realiza a justiça no tempo certo, de que nada pode passar impune diante dos Teus olhos, de que o Senhor não é indiferente ao mal e à injustiça, mas o Senhor tudo vê e opera segundo a justiça verdadeira. Senhor nosso Deus, nós nos escondemos completamente, não na nossa própria justiça, mas na justiça do Teu Filho, Jesus. É naquilo que Ele fez e naquilo que Ele realizou que nós descansamos, Senhor Deus. Porque a nossa justiça é como um trapo imundo, diz o profeta Isaías. Mas a justiça de Cristo é perfeita e suficiente para todos nós. Que o nosso coração descanse sempre na obra de Jesus, o Senhor. Hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.